Então, hoje eu estou aqui para fazer a correção dos exercícios que foram deixados pela professora Vanessa. Vamos iniciar na página 38 até a página 40. Então, o primeiro exercício, ele nos dá alguns exemplos de triângulos de 1 até 8. E pede para vocês indicar quais são os pares de triângulo congruente e qual é o caso que vocês já viram lá na aula da professora Vanessa. Se é o caso ângulo, lado, ângulo, tem os diversos casos. Então, se necessário, use uma régua para obter as medidas. Então, observando lá naqueles triângulos, a gente vai encontrar que dois pares deles são congruentes. Então, o triângulo 1 e 7, eles são congruentes pelo caso lado, 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 tá? Você observando lá pode ver as medidas. E um par de triângulo 4 e 5 também são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. O número 2. Então, tem uma figura lá, um desenho, dois triângulos, e fala que o triângulo ABD e CDB, as partes que estão da mesma cor, eles são congruentes, ou seja, são iguais. Então, está perguntando, esses triângulos são congruentes? Justifique a sua resposta. Então, como os dois lados lá, a parte verde, que é a C, são iguais, e a parte B, que é B e D, são iguais, então, para a gente falar se eles são congruentes e justificar. Então, sim, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. E o lado BD, ele é comum aos dois triângulos. Logo, o ângulo A é igual ao ângulo C. Então, eles são ângulos opostos, por isso que entra nesse caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. 3 nos dá uma figura em que tem lá, tipo uma bandeirinha, e fala que o F é o ponto médio da parte EG. Então, está falando lá que o ponto médio é um segmento onde divide em duas partes. Então, divide aquele segmento em duas partes. Então, o ponto médio está ali no meio e as duas outras partes têm a mesma medida. A está perguntando assim, o que podemos observar ao comparar as medidas do segmento EF e FG? Como o ponto médio F divide duas coisas, ali duas partes, divide em duas partes, lógico, tem a mesma medida. Então, o lado EF e EG, eles são iguais. Então, letra A, são iguais. Letra B, os triângulos EFI, que é o primeiro, e o segundo GFH, são congruentes? Justifique a sua resposta. Então, sim, eles são congruentes. Observando lá, eles são congruentes pelo caso. Aqui, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Pois então, observando lá na figura, a parte EF e GF, que é a parte que divide o segmento pelo ponto médio, eles são iguais. Então, sim, eles são congruentes por esse caso. Ângulo, lado e ângulo. Número 4. Na figura, então, eu dei aqui uma desenhada mais ou menos na figura. Então, tá falando ali que o ponto médio BD e AB, né? E está perguntando assim, na letra A, observando a figura, qual é a relação da medida do ângulo ABM e do ângulo CDM? Então, qual é a relação entre essas medidas? E está perguntando entre o ângulo AMD, ANC e BND, tá? Então, está perguntando qual é a relação entre eles. Então, aqui, se a gente prolongar, a parte de CD, a gente obtém um ângulo aqui que é correspondente a esse lado. Então, prolongando os lados adjacentes ao lado CDM, então, prolongando aqui, obtemos um ângulo correspondente ao ABM. Então, como eles são opostos pelos vértices, então, esses dois ângulos, eles são iguais, tá? Então, assim que a gente responde lá na letra A. Então, as medidas do ângulo ABM e do ângulo CDM, eles são iguais. Letra B. Como M, aqui, é o ponto médio, o que podemos afirmar ao comparar as medidas do segmento BM e DM? Então, a gente já viu na anterior que o ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. Então, o que a gente pode comparar com esses dois? Que eles são iguais. Então, BM e DM são iguais. E a letra C, que é um complemento da letra A, então isso quer dizer que o triângulo ABM, ele é congruente ao triângulo CDM.
Então, só completar lá. Aí é o número 5. Explique por que os triângulos PSR e PSQ são congruentes, sabendo que PS é uma bissetriz e também a altura do triângulo PQR. Então, ali é só a gente tirar as informações do problema. Então, por que eles são congruentes? Então, uma das alternativas ali já fala porque o PS é bissetriz, que divide ali a figura ao meio. Então, eles são congruentes, é bissetriz. E porque o triângulo RSP e o QSP, eles medem 90 graus. Então, observando lá, o ângulo deles vai dar 90 graus. E a última, que possibilidade que a gente pode afirmar também porque eles são congruentes, é porque o lado PS é comum aos dois triângulos, né? Porque o PS é a altura e foi dividido. Então, eles são congruentes e a gente pode colocar que eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Agora, o exercício 6. Os triângulos indicados nas figuras são congruentes. Determine os valores de A, B em cada uma delas. Então, na letra A está falando lá que tem aquela figura e está falando que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACD. Então, se eles são congruentes, a gente tem lá que a medida do B, que mede 40 graus, vai ser igual à medida do D, que é o nosso A. Então, a gente pode colocar lá que a medida do ângulo B vai ser igual à medida do ângulo D. Isso a gente já está tirando as informações do problema. E a medida lá do ângulo BCA, do triângulo BCA, é a mesma do DCA. Então, a medida do triângulo BCA é igual do DCA. Tá? E só tirando as informações que o problema nos deu. Logo, então, se é igual, a medida do D, se ele é igual, então o A vale 40 graus. Então, o A vale 40 graus. Isso só observando pelas medidas que ele nos deu. E o B também vai valer 30, porque eles são congruentes. E o B igual a 30 graus. Então, esse é a letra A. Letra B é bem parecido. Agora diz que a figura ABC é congruente a ADE. Então, como os triângulos são congruentes, a medida de B também vai ser igual a D, observando lá na figura. Então, a medida de B vai ser igual à medida de D. E a medida de C é igual a de E. Medida de C é igual à medida E. Tá? Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo, que vocês já viram isso, somando os 6 ângulos lá do triângulo, tem que dar 180 graus. Então, no primeiro triângulo, a gente já tem lá 70 graus, 70 e 45. Então, a gente tem que descobrir quanto que vai medir a medida de C. Então, mais a medida de C. Somando tudo isso, tem que dar 180 graus. Então, deixando o C aqui sozinho, resolvendo essa equação do primeiro grau, 180 menos. Já vou somar e passar ele negativo. 70 mais 45 igual a 115, menos 115. Então, aqui a medida do nosso C, a gente vai encontrar que é igual a 65 graus. Tá? Então, C tem 65 graus. Tá? Agora, fazendo a outra parte, como a gente viu que a medida de C é 65, então, vou colocar aqui no cantinho, o nosso A. Tá? O nosso A é igual a 70 graus. E o nosso B é igual a 65. Então, A 70 graus e o B 65. Número 7, bem parecido. Então, os triângulos representados são congruentes, calcule o valor de M e de N. Então, na figura A, diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDC. Então, olhando lá para os triângulos, a gente pode ver que o lado AB é igual ao ED. Então, um lado mede 65 e o outro 3N mais 5. Então, como é igual, então, 3N mais 5 igual a 65. Esse é a primeira parte, porque o lado AB é igual a ED. Então, a gente resolve
aqui essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Então, deixa o n aqui, passa o 5 negativo, menos 5, 3n igual a 60. 60 dividido por 3, n é igual a 20. Então, o nosso n é igual a 20 graus. Desculpa, não é graus ali, é só a medida. N é igual a 20. Ele só está pedindo a medida, não está pedindo para a gente saber todo o valor. E a outra parte que a gente tem é a medida de AC, que é 2m menos 6, é igual a EC, que é igual a 52. Então, 2m menos 6 igual a 52. Então, passando o menos 6 para lá, positivo. 52 mais 6. 2m é igual a 52 mais 6, igual a 58. M é igual a 58 dividido por 2. M é igual a 29. Essa foi a medida de M. Letra B bem parecida. Triângulo ABC é congruente ao DCB. Então, como os triângulos são congruentes, nós temos que a medida de AB vai ser igual a DC. Então, a medida de AB, 6m mais 6, 6m mais 6, é igual a medida de DC, que é igual a 54. Então, passando o 6 para lá, vai ficar 6m é igual a 54 menos 6. 6m é igual a 48, agora fazendo a divisão. 48 dividido por 6, m, vou colocar passo a passo aqui. Então, o nosso m vai dar igual a 8. Tá? E a medida AC é igual a DB. Então, AC mede 36 e o lado DB mede 4m. Então, ó, tá multiplicando, é só a gente passar dividindo. 36 dividido por 4 igual a n. Aqui, o nosso n é igual a 9. Tá? Então, esses foram os exercícios da aula de hoje.